As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dante navegados, passaram ainda além da Trapobana, e em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram novo reino, que tanto sublimaram. Esse é a primeira estrofe do canto 1 de Os Lusíadas, a maior obra já escrita em língua portuguesa. Hoje é 10 de junho, aniversário de Camões, e eu sou o pastor Alan, e essa é mais uma quinta literária. Ah, não, peraí, é quinta teológica, mas hoje nós vamos falar de língua. Continua aí. Toda quinta, aqui no Teu Legal, você tem um estudo, às vezes sobre algum tema, como é o caso de hoje, às vezes sobre alguma passagem das Escrituras. Hoje nós vamos ter uma centralidade em Pentecostes, em Atos 2, às vezes sobre um determinado postulado teológico. Hoje nós vamos tratar do entendimento protestante do dom de línguas. Mas sempre nós tentamos trazer algo que seja legal para o seu dia a dia, útil para a sua caminhada e prático para aumentar a sua comunhão, tanto com Deus quanto com a sua igreja. Então, se você acha que esse estudo ou qualquer um outro estudo da nossa lista é interessante para o seu conhecimento, é interessante para algum amigo, para alguém que quer conhecer mais da Bíblia, alguém que às vezes está começando uma caminhada, você pode se inscrever no canal, pode mandar o link para essa pessoa e pode também mandar suas dúvidas, os seus comentários. Eu leio todos os comentários que estão aqui, você pode mandar a sua sugestão, na medida do possível nós vamos atendendo. Do mesmo modo, é interessante você deixar aí um like na mensagem, porque quando você faz isso, além da gente saber que você está gostando, é também um jeito do YouTube entender que você gosta de mensagens assim, portanto, ele entende que deveria mandar mais mensagens nesse viés para você. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like na mensagem. E ative o sininho, porque aí a cada postagem de um novo estudo, você é notificado. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante difundido e cria-se muita ideia sobre e talvez até um pouco de polêmica. Então eu já queria começar esclarecendo que a visão que eu vou trazer para vocês é a visão protestante, é a visão da reforma protestante sobre esse dom, sobre esse fenômeno. Então o que nós entendemos que a Bíblia diz sobre o dom de línguas. E eu comecei justamente falando da maior obra já escrita em língua portuguesa, porque para entender o dom de línguas é importante que nós entendamos o que é uma língua, o que é linguagem. E quando eu digo que Os Lusíadas, e isso não sou só eu que digo, quando eu digo que Os Lusíadas é a maior obra já escrita em língua portuguesa, inclusive eu dizia isso para os meus alunos de literatura no ensino médio, eles falavam sempre assim, professor, mas e a Bíblia? Não, eu estou falando que é originalmente escrito em língua portuguesa. A sua Bíblia aí com certeza está em português, mas ela não foi originalmente escrita em português, Então, quando a gente diz que Os Lusíadas é a maior obra, é nesse sentido, é a obra que originalmente é escrita em português. Ela foi escrita por Luís Vaz de Camões. O aniversário de morte de Luís Vaz de Camões é 10 de junho, aqui em Portugal é feriado, dia de Camões, dia de Camões, dia de Portugal e dia das comunidades portuguesas. Camões falece em 1580 e publicou Os Lusíadas em 1572, ou seja, 8 anos depois de publicado, ele faleceu. Chegou a receber alguns méritos em função da obra Os Lusíadas, muito embora ele já fosse um escritor renomado, mas não chegou a conhecer a perpetualidade e a grandeza que a sua obra recebeu.
E o que conta os Lusíadas? Então, de modo bem resumido, vai contar a viagem do Vasco da Gama, mas não o time de futebol, o navegador português, a viagem de como ele sai da ocidental Praia Lusitana, como ele sai ali do Tejo, onde tem a Torre de Belém, onde tem o Monumento dos Descobridores, que você está vendo fotos ali do dia que eu visitei lá, vai contar como que Vasco da Gama sai dali e vai cruzar oceanos indo por mares nunca antes navegados, né, ou nunca antes navegados, e vai difundir o português em todos os continentes do mundo, né, todos os continentes habitados. Então ele vai contar essa viagem do Vasco da Gama. Então, quando a gente olha para os Lusíadas, ele na verdade é um livro que vai estar contando também a história do português, ou de como o português se funde pelo mundo. E olha que legal, ele é uma história de uma viagem do Vasco da Gama, e ele é dividido em 10 cantos, né? Não são capítulos, são chamados de cantos, então ele é dividido em 10 cantos, tem 8.816 versos, todos eles rimadinhos, a métrica, a medida, é uma obra preciosa. Mas olha que legal, se é uma história de uma viagem, os barcos partem, portanto, em 10 cantos, os barcos só vão partir no canto 5. Só na metade do livro é que o barco vai começar a viagem. Por quê? Porque antes ele conta de onde veio, quem são os portugueses e qual a origem dos portugueses e tal. Então é uma obra bem interessante, bem legal de ser lida, já é domínio público, tem versões facilitadas, tem bastante por aí. Mas a ideia dessa obra é demonstrar que por trás de uma língua há uma carga muito maior do que simplesmente um código de palavras em um determinado arranjo fonético e um determinado jeito de falar. É muito mais. A língua é uma expressão cultural, tem um valor cultural, tem um valor por trás. Você ser brasileiro, ou você ser de uma comunidade lusófona, né, que fala português. Aqui em Portugal você tem uma série de direitos que outros estrangeiros não têm. Do mesmo modo o português no Brasil, né, por causa o português, o angolano, o moçambicano, por falar em português, eles têm uma série de direitos que outros estrangeiros não têm no Brasil. Por quê? Porque pertencemos a toda uma comunidade lusófona. Hoje, não sei se você sabe, 280 milhões de pessoas em 9 países e 2 comunidades autônomas têm o português como língua oficial. O português vem do latim comum, do latim vulgar, né, do latim comum. O latim tinha 2 formas, tinha uma forma mais era o eclesiástico, era o latim dos nobres, da nobreza, e tinha o latim vulgar, ou o latim comum, que era do povo. Por exemplo, uma palavra em latim, cavalo, em latim, ou no latim superior era equus, daí que vem égua, né, equino, mas no latim vulgar era cabalus, né, que aí vem o cavalo, do qual nós estamos acostumados. Então, ele é uma língua que vem do latim, uma língua latina, e é considerado uma língua rica, e você já vai entender o que é língua rica. E esse conceito vai ser bem interessante para a gente lá no fim da caminhada. Mas como surgem as línguas no mundo? Bom, a linguística tem uma proposta, mas a Bíblia também tem uma proposta de como surgem as línguas no mundo. Segundo Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9, as múltiplas línguas vêm a partir da Torre de Babel. Então, lá na região da Mesopotâmia, existia um costume, não era exatamente como as pirâmides do Egito, era muito mais próximo das pirâmides que tem lá no México, porque eram pirâmides em forma de degrau. Os babilônicos produziam templos chamados de zigurates, né? Então, um desses zigurates seria o que nós conhecemos como Torre de Babel. Olha o que o texto diz. Gênesis 11,
versículo 1 até o 9 diz assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram na planície de Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor dispersou ali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel. Olha que interessante, por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Babel, do qual vem Babilônia, em hebraico é da mesma raiz da palavra atrapalhar. Né? Babel significa aquele que atrapalha, ou aquele que se atrapalha, aquele que é atrapalhado. Então, Babel é justamente isso, né? Confusão, atrapalho. Porque eles não tinham, inclusive, uma só nação. Se você lembra lá das aulas de história, você lembra que o Império Babilônico, eles tinham cidades-estados, né? Cada cidade tinha a sua organização. Eu já falei, inclusive, aqui sobre cidades-estados. Então, essa confusão, ela surge, as várias línguas surgem, segundo o entendimento bíblico, a partir dali. E acontece na linguagem, e aposto que já aconteceu com você. Você diz uma coisa para uma pessoa e a pessoa entende outra coisa. Ou você diz uma coisa para uma pessoa e a pessoa não entende exatamente o que você quis dizer. É uma confusão na hora de falar. Você quis dizer A, a pessoa acaba entendendo o contrário. Já aconteceu contigo? Comigo já aconteceu bastante isso. Às vezes eu me pego repetindo as coisas, talvez é uma técnica de professor, justamente para que isso não aconteça. Então eu falo de um jeito e depois eu falo de novo de outro jeito, para tentar deixar bem claro para a pessoa que ela entendeu. Tem um canal de aviação que eu gosto muito aqui no YouTube, e o rapaz lá estava explicando que os pilotos, quando eles recebem uma informação por rádio, ele responde que ele entendeu e ele repete a informação, porque assim fica um duplo check, né? Fica uma dupla verificação. A pessoa entendeu e ela repete a informação. Então, por exemplo, o controlador de voo fala, vire à direita na coordenada tal. Ele fala, positivo à direita na coordenada tal. E aí ele procede à manobra, né? Justamente para não haver essa questão de um falar A e o outro entender B, né? Por quê? Porque a comunicação ela é assim, a comunicação ela é imperfeita. E quando nós estamos trocando de língua, quando estamos de uma língua para outra, então, isso é muito difícil. Eu sou tradutor e tem uma série de documentos que eu traduzo de olho fechado, porque eu já acostumei com aqueles determinados textos, mas às vezes eu sofria, às vezes eu pelejava até me habituar. E vira e mexe, eu pego textos novos em que eu sofro ainda para traduzir. Hoje mesmo estava traduzindo um que deu bastante trabalho. Era uma página e eu levei mais tempo do que para traduzir duas de um outro documento que era bem mais fácil, ou bem mais comum, né? Então, trocar de línguas, passar de uma língua para outra, é natural que tenha essa confusão. E a língua, a palavra, ela é a essência da nossa caminhada, porque é através da palavra e por meio da palavra que Deus se revela. João chega ao ponto de mostrar que Cristo, João 1:1, né, o comecinho do Evangelho de João, vai mostrar justamente que Cristo é a palavra. Então, ele vai usar a palavra como se mostrando a ferramenta de Deus, e aí na figura de Jesus, no sentido daquele que nasceu para cumprir a promessa prolatada por Deus, aquele que nasceu para cumprir aquilo que Deus
tinha falado que faria. E aí, eu queria lembrar com você um trecho bem conhecido, que é o Salmo 119, versículos 11 e 12, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Deus, ensina-me os teus estatutos. A palavra estar no coração é exatamente isso, é compreender, ouvir pelo ouvido, compreender com a mente, mas guardar ela no coração. Quando ela está no coração, você tem pleno entendimento daquilo que a palavra quer dizer, né? A palavra ela está além do que a ideia por trás da palavra, ela está além da limitação que as palavras trazem. A gente precisa lembrar que esse salmo, ele vai retomar, inclusive, um tempo em que muitos textos bíblicos não eram escritos. Se você conhece o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, eles chegam até Moisés por meio da oralidade. Eles eram guardados de memória. As pessoas memorizavam, um contava para o outro que memorizava. Por isso, se você olhar ali Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, parece que tem 2 criações. Não, esse era um costume hebraico para você memorizar mais fácil, porque primeiro ele conta assim: eu vou contar a história da criação do homem e do mundo, e Deus criou o mundo em tal, e tal, e tal, e disse, e viu que era bom e tal, e aí Deus criou o homem e criou a mulher e tal, e aí criou o homem e a mulher ao mesmo tempo, e aí lá na frente ele vai recontar com a mesma... Aí, com mais detalhes, ele vai recontar a mesma história. Então eles tinham esse costume, justamente para a tradição oral e para gravar bem o texto sem se afastar, eles contavam primeiro um resuminho e depois contavam a mesma história, ou recontavam a mesma história com detalhes. Assim fica mais fácil a memorização, né? Porque você viu e reviu. E mais, você viu primeiro com resumo. Então a essência da história você guardou na primeira. A segunda vez que você ouve a mesma história, você vai guardar aí os detalhes. Então, guardar a palavra no coração é exatamente isso. É um jeito de manter a oralidade dos textos. Moisés vai ser o responsável por escrever depois os 5 primeiros livros. Não é só isso que ele escreve, tem inclusive salmos escritos por Moisés, mas ele escreve os primeiros 5 livros justamente por causa disso. Do mesmo modo, Jesus também não deixou nenhum texto escrito, mas nós temos vários textos em que aparece: disse Jesus, e disse Jesus. A oração do Pai Nosso, né, toda falada por Jesus. Como que a gente pode confiar que Jesus realmente disse aquilo? Tem algum vídeo? Tem alguma gravação mostrando Jesus falando aquilo? Bom, não tem, mas tem um testemunho muito interessante. Dos 4 evangelhos, o maior de todos é o evangelho de Lucas, maior em extensão mesmo. E Lucas também escreve o livro de Atos. Então, se você for pegar a quantidade de textos que Lucas escreveu em volume, Lucas é o maior autor do Novo Testamento. Claro que se você for pegar em número de cartas ou número de livros do Novo Testamento, Paulo ganha, né? São 13, se não me engano. Por isso, inclusive, que os textos de Paulo não são chamados textos de Paulo, mas para quem ele escreve. Então, Paulo, quando escreve para Tessalônica, Tessalonicenses, né? 1 e 2. Paulo, quando escreve para Corinto, 1 Coríntios, né? Então, Paulo tem essa característica. Mas Lucas é o que mais escreve no seu evangelho e o que mais escreve no livro de Atos. E Lucas, olha que interessante, Lucas nunca conviveu com Jesus. Se você olhar os apóstolos, Lucas não é um dos apóstolos. Se você for olhar a história, Lucas não chegou a conhecer Jesus. Mas olha como que Lucas diz: leia o meu evangelho porque há credibilidade nele. Está no comecinho, Lucas 1, versículo 1 ao versículo 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles desde o início que foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, olha que legal, desde o começo,
e decidi escrever-te um relato ordenado, ou em ordem, ó excelentíssimo Teófilo. Teófilo aqui pode ser uma pessoa, mas também pode ser amigo de Deus, né? Theos, Deus, e filo, amizade, afinidade. Então, eu resolvi escrever um relatório ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Para quê? Para que tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. Olha que curioso. Então, Lucas ele fala assim, ei, eu fui detalhadamente, fiz entrevista, verifiquei, perguntei para um, perguntei para outro e ordenei os relatos que tinham, né? Então eu organizei os relatos de pessoas que estiveram ali, que viram, que testemunharam o que efetivamente aconteceu. Por isso que nós temos essa tranquilidade de dizer que o relato de Lucas é um relato bastante sério. E é Lucas, inclusive, que vai escrever Atos 2. Texto que nós vamos analisar agora. Vamos ver o que diz Atos 2? Chegando o dia de Pentecostes, estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E olha aqui que interessante. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses que estão falando? Porque os judeus reunidos ali dizem assim, mas esses aí são todos galileus que estão falando? Porque a gente ouve eles falando como falam os galileus. Então, como os ouvimos, cada um de nós em sua própria língua materna, e olha de onde eram: pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, da Capadócia, hoje Turquia, Ponto, da província da Ásia, Frígia e Panfilha, 10 lugares, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, e visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Então aqui ele vai citar 17, se eu não errei, conta 17 lugares. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, então 18, 19. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então o romano lá falava em latim, né, na língua de Roma, e se ouvia em hebraico, olha que o aramaico, né? O medo falava na sua língua, provavelmente o persa, e se ouvia, os falantes ali de hebraico ouviam em hebraico, e o romano ouvia em latim. Então essa é a maravilha. E aí, atônitos e perplexos, uns perguntavam aos outros: o que significa isso? Esse é o texto de Gênesis 2, versículo 12. Então, é essa a maravilha que aconteceu no dom de línguas. Cada um falar e ser compreendido na sua língua materna. Por quê? Porque eu comecei falando justamente que a língua ela é uma expressão de cultura. Traduzir para uma outra língua é um desafio que a gente não consegue vencer, a gente não consegue sobrepor. Porque a língua ela carrega muito mais do que simplesmente uma palavra. Ela carrega um valor cultural, ela carrega um valor intrínseco que está além desse arranjo fonético. Então, o fenômeno de Atos 2 é exatamente isso, de que cada um ouvia e compreendia o que estava sendo dito dentro da sua palavra. Mas um ponto que eu queria lembrar vocês é que Jesus, mais de uma vez, ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que Mateus 13, 9 a 11 vai dizer. Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que você fala ao povo por parábolas? E aí Jesus respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Então, o que Jesus está falando aqui é o seguinte: a vocês pela presença do Espírito Santo, né, porque lhes foi dado
o conhecimento, vocês, pela presença do Espírito Santo, vocês conseguem entender os textos. Tem gente que viaja às vezes para Israel, chega lá, tem pouco conhecimento bíblico, vai na empolgação, chega lá em Israel e pega um guia não muito ético, o guia leva você para visitar onde era a fazenda do pai do filho pródigo. Quer dizer, o filho pródigo nunca existiu, né? Era uma parábola que Jesus contou, era uma história que Jesus contou. Então não tem fazenda do pai do filho pródigo, é a história ali do pai que cuida do filho que saiu e que sempre tem a porta aberta para o filho que saiu, e que cuida também do filho que ficou, mas cujo coração não estava ali 100% do tempo, né? Porque tem ali o diálogo entre os dois irmãos, né? Como o pai trata um e como o pai trata o outro. Então, as parábolas de Jesus eram histórias que ele ou criava ou se inspirava para trazer através delas preciosas lições. Então a gente precisa entender, eles aqui entendiam as lições que eram trazidas justamente por causa disso, por discernimento do Espírito Santo. Qual Espírito? O mesmo que lá em Atos 2 baixou e trouxe discernimento e entendimento aos que estavam ali na casa naquele momento. Então algumas pessoas, algumas pessoas que ouvem os textos e não entendem. Ok, tem gente que às vezes nos acompanha e é muito comum, por exemplo, as pessoas me pedirem ajuda, eu leio e não entendo, porque eu estudei pouco, tal. Realmente, existem algumas versões da Bíblia que têm textos bastante difíceis, no sentido que são usadas palavras bastante difíceis, são usadas palavras que são incomuns. Por exemplo, tem um texto de Provérbios que fala que os cabelos brancos, eu não tenho, né, não posso mostrar para vocês. Então eu, que sou muito jovem, não tenho cabelo branco, né, mas meu cabelo é bem pretinho, você pode ver. Mas se eu tivesse cabelo branco, eu até podia mostrar para vocês. Mas Provérbios tem um texto que diz que os cabelos brancos são uma coroa de glória na cabeça daquele que vive com justiça. Quer dizer que ter uma vida prolongada, né, se tornar um velho, naquele que viveu com justiça, poder ter longos anos de vida é uma glória. Mas existem versões da Bíblia que não vai dizer os cabelos brancos, vai dizer as cãs, C-A-T-U-S, cã, né? Cã é cada fio de cabelo branco, né? Então, por que a pessoa não entende? As cãs são uma coroa de glória. É porque não sabe que cã é um fio de cabelo branco. Isso não tem perigo nenhum, isso não tem mal nenhum, né? Porque a pessoa não conhece, até porque ninguém usa a palavra cã, a gente usa fio de cabelo. Mas existem textos simples e existem versões da Bíblia simples que as pessoas não conseguem compreender justamente por falta da presença do Espírito Santo, conforme está aqui em as próprias palavras de Jesus em Mateus 13, versículos 9 ao versículo 11. Ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar que Jesus é aquele que traz as palavras de vida eterna. Isso quem diz não sou eu, isso está lá em João 6, versículo 68, uma fala de Pedro. Simão Pedro respondeu, Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Né? Então, quando eles falam isso, quer dizer que as palavras que estão ali na Bíblia, os ensinamentos que ali estão, são ensinamentos que trazem vida eterna. Eles vão contar a história de Jesus e a sua história contada é uma história que traz vida eterna. Cada vez que eu vou parar para fazer uma gravação aqui para a nossa aula, ou cada vez que eu vou para a faculdade dar uma aula, o meu intuito é sempre esse, de esclarecer e não atrapalhar o Evangelho, para que o Espírito Santo possa fazer a sua obra e que eu seja simplesmente uma ponte, esclarecendo o que o texto já diz. Né? Mas as palavras só serão vivas, só serão eficazes quando elas são plenamente compreendidas. E como a gente leu lá atrás, que entram tanto na mente quanto no coração. E o dom de línguas, eu falei que traduzir um texto é sempre um desafio.
O dom de línguas, no entendimento reformado, também pode ser esse. A capacidade ou a capacitação que o Espírito Santo nos dá de pregar em português ou de ler um texto em português e ainda assim essa palavra se tornar viva, se tornar eficaz, se tornar uma ferramenta de edificação na sua vida ou na vida de quem você está expondo a palavra. Então, quando nós traduzimos, nós partimos do pressuposto, nós temos a tranquilidade de que as falhas que naturalmente acontecem pelo ato de traduzir são falhas que são suprimidas pela presença do Espírito Santo, ou pelo agir do Espírito Santo. Olha que interessante, existe uma versão da Bíblia chamada St. James, ou a Bíblia de São Tiago, né? Ela logo que há a Reforma Protestante, um rei da Inglaterra chamado James, que depois é canonizado na Igreja Anglicana, ele manda traduzir a Bíblia para o inglês. É a primeira versão da Bíblia para o inglês. E na primeira versão da St. James, e aliás, a minha primeira Bíblia St. James é a Bíblia que eu ganhei na minha ordenação. É a Bíblia que a Igreja Batista de Bom Retiro me deu quando eu fui ser ordenado pastor. Mas a primeira versão, essa versão que eu tenho já está corrigida. Mas na primeira versão da St. James, tinha lá que na Arca de Noé entrou um unicórnio. Curioso, né? Entrou um unicórnio na Arca de Noé. Por quê? Porque eu falei antes que o português é uma língua rica, o hebraico é uma língua pobre. No hebraico, as palavras elas têm muitos significados. Então, quando se pensou em um animal, na hora de dizer sobre um animal, se disse de um animal que tem um único chifre. Que animal tem um único chifre? O rinoceronte. Por isso as novas traduções da Bíblia, elas não levam ao pé da letra a palavra um só chifre, mas elas vão olhar para o animal e dizer assim, é o rinoceronte, que tem um chifre só, com duas protuberâncias, mas um chifre só na sua fronte, e não o unicórnio, que é um animal imaginário, né? Então, quem traduziu ali, na tentativa de ser plenamente fiel, deu uma escorregadela. Então, a tradução de uma Bíblia, ou a tradução de um texto, ela é suplantada pela presença do Espírito. Por isso que nós lemos em português, e a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento foi escrito basicamente em hebraico, e o Novo Testamento basicamente em grego koiné, mas escrita em grego. Por que nós hoje podemos pregar ela em português, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, tendo essa tranquilidade? Justamente por causa da presença do Espírito Santo. E aí, talvez você esteja pensando assim, mas e aqueles fenômenos de línguas estranhas? Bom, vamos ver o que diz Marcos 16, versículos 15 e 18. Marcos 16, versículos 15 e 18, tem uma ordenança que diz assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Para pensar, no século I, lá na Judeia, uma pequena planície romana no fim do mundo, do então mundo conhecido. Um lugar relativamente pobre, até em função da sua conjuntura desértica. O português, para aquele povo, era ou não era uma língua estranha? O português era ou não era ali uma língua desconhecida? O português ali, com certeza, nem existia ainda, né? O português ali era uma língua completamente estranha, uma língua completamente desconhecida. Ninguém sequer imaginava a possibilidade de falar português naquela época, né? Nem se imaginava a existência de um país depois chamado português, até porque toda a península aqui ibérica, que também era uma província romana, era chamada de Espanha e não de Portugal. Então, a diversidade de línguas
que é criada lá em Babel, como nós lemos lá no texto de Gênesis, vai ser redimida, vai ser reaglutinada aqui no Novo Testamento. A língua não é mais um fator limitador, a língua já não é mais um impedimento. Hoje nós temos Bíblias em N línguas. Aqui no Brasil mesmo tem várias versões de línguas indígenas para a qual a Bíblia já foi traduzida. Missionários vão ao campo missionário, entendem línguas, aprendem línguas de um modo bastante rápido, justamente por ação do Espírito Santo. Então, as línguas desconhecidas, elas são suplantadas pelo Espírito Santo. Né? Não há povo que não mereça receber a salvação, não há povo que não deva ser recebido em função da língua. Nós vamos lá e nem que seja um abraço e um gesto de carinho, a linguagem do amor, a gente usa até aprender a língua daquele povo. Mas tem também as línguas estranhas e incompreensíveis. E talvez, quando falou em dom de línguas, essa foi a primeira coisa que você pensou. E esse é o último ponto que nós estamos tratando aqui. Por quê? Porque, primeiro, Paulo diz que esse é o menor dos dons. Então, se é o menor dos dons, nós vamos deixar ele por último aqui no entendimento. Paulo coloca na lista de dons o amor maior e coloca esse como o menor dos dons. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos, versículos 26 a 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com, e essa expressão é chave, gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, quando ele fala aqui de gemidos inexprimíveis, é exatamente isso. Existem sentimentos, existem momentos, acontece na nossa vida fatos, acontece na nossa vida dores, ou acontece na nossa vida alegrias, cujas palavras são poucas na hora de expressar. Por isso que muitas vezes a gente chora, por isso que às vezes a gente guarda e sente dores, inclusive dores físicas, né, num processo somático. Por isso que às vezes a gente não consegue explicar exatamente a dor, não consegue explicar exatamente o que está acontecendo, ou como a gente está se sentindo. Já preguei sobre isso. Quando a gente diz que verbalizar ou confessar traz cura, é exatamente por isso. Quando nós já conseguimos confessar algo, significa que aqueles sentimentos ruins, aquela culpa, aquele pecado que carregamos, que nós conseguimos arrumar eles de modo intelectual, né, com o nosso intelecto, com a nossa inteligência, e expor eles, colocar eles para fora, significa que a nossa cabeça já conseguiu reordenar aquela confusão pela qual nós passamos. Por isso que, ao verbalizar, a cura se opera sobre a nossa vida. Mas tem coisas que isso não acontece. Então o Espírito, tá aqui, ó, da mesma forma o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então há momentos em que realmente a nossa vida está caminhando, a nossa vida nós estamos passando por momentos para os quais nós não conseguimos expor isso. Por isso, às vezes, em um momento de louvor, às vezes, num momento de oração, às vezes, no momento em que você está clamando por alguém, no momento que você está intercedendo por alguém, acontece de nós verbalizarmos algo que não é português, mas é uma verdadeira atuação do Espírito. É uma voz que excede os limites lexicais e gramaticais do português. Então, é uma forma de externar uma fala que vem realmente do Espírito, em que nós não temos o controle linguístico sobre aquilo. Né? Isso é para um momento de dedicação próprio, ou seja, no momento em que você está contrito ou tomado pelo Espírito de tal forma que você precisa colocar isso para fora, ou que você naturalmente coloca isso para fora através dessa língua desconhecida. Do mesmo modo, acontece ou pode acontecer para a edificação da igreja. E olha que interessante,
porque daí nós vamos ver 1 Coríntios 14, nós vamos ver primeiro o segundo trecho, depois nós voltamos à frente, para entender como o dom de língua se opera quando dentro da igreja. Então, 1 Coríntios 14, versículos 26 e 28, vai dizer o seguinte: tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Ou seja, se alguém falou em línguas estranhas no culto, alguém deve interpretar. É necessário que haja interpretação. É assim que nós temos a certeza de que aquela palavra vem do Espírito. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o texto de Paulo. Mas, pouquinho antes, 1 Coríntios 14, versículo 18, Paulo vai dizer isso. Ó, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Então ele não está dizendo que isso é ruim, muito pelo contrário. Está dizendo que isso é muito bom e que ele faz isso, que ele fala em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis do que falar a todos 10.000 palavras em língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, ou seja, tenham um coração puro e medo do mal. Mas, quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Por que ele está falando isso? Porque naquele ambiente, falar em língua estava virando um espetáculo. Não era mais o fenômeno do Espírito Santo falando. Era coisa que se fazia para os outros verem. Media-se a capacidade, ou media-se o quão espiritual a pessoa era ou não era, por falar em línguas estranhas. E Paulo está dizendo, isso é coisa de criança, isso é coisa de quem não caminha com Deus, isso é coisa de quem não entendeu o agir do Espírito Santo. Na igreja, se Deus quer revelar alguma mensagem e não a revelou ao seu pastor, não revelou ao profeta daquela casa, ao anjo daquela igreja, então ele vai revelar, e revelou através de línguas estranhas, ele vai revelar também a interpretação. A ideia da coletividade é que nada fique ali oculto ou em mistério, né? Falou em mistério e ao mesmo tempo se dá a interpretação. Para a edificação própria, essa edificação vem também, e a interpretação vem também, não necessariamente com a compreensão, às vezes simplesmente com o sentir-se aliviado, com o sentir-se realmente que Deus está exaltando, sentir que realmente aquela expressão feita através de gemidos inexprimíveis, ela realmente está produzindo seus efeitos. Mas no seio da igreja, ela precisa trazer essa edificação para a igreja, né? Então, Paulo está nos invocando aqui a sermos adultos, a encarar isso com seriedade, a encarar isso como uma pessoa adulta e não como uma criança que fica encantada pelo espetáculo de ver alguém falando em línguas. Esse era o desejo de trazer justamente esse esclarecimento. Mostrar para você o valor da língua, mostrar para você que através de cada língua há um arcabouço cultural e que, portanto, você que é engenheiro tem toda a capacitação para contar do evangelho para o seu amigo engenheiro. Vocês falam a mesma língua. Você que é enfermeiro, você tem toda a capacitação para falar com alguém da área da saúde, porque você já é da área da saúde, né? Então, a língua, o arcabouço cultural que ela traz, ela é a ferramenta que o Espírito Santo traz para nos demonstrar a língua. E se o Espírito Santo vier com gemidos inexprimíveis, seja para a sua edificação própria, seja pela edificação da igreja, sejamos adultos com isso, nos dois sentidos. O primeiro, de não tornar isso espetáculo, não tornar isso uma espetacularização, uma medição do que é a fé. Mas o segundo também, de ser adulto no sentido de não ter medo de ser usado plenamente pelo Espírito Santo. Ou seja, não tenha medo de que se Deus resolver dar esse dom para você, seja permanentemente ou seja temporariamente, se Deus resolver dar esse dom, não tenha medo disso. Os dons que Deus dá, seja ele qual for, os dons que Deus dá são justamente para isso, para a edificação da sua igreja, para a edificação daqueles a quem Ele ama,
Portanto, se Deus resolver lhe dar esse dom, use esse dom para a sua edificação própria e para a edificação da igreja. Eu queria encerrar justamente orando, dessa vez em uma língua bastante conhecida, orando em português, mas eu queria encerrar orando com você. Vamos orar? Senhor, eu queria colocar nas suas mãos a vida de cada um que nos assiste. Eu peço que o Senhor esteja abençoando a vida de cada pessoa e como nós estudamos hoje, que na sua mente e no seu coração o entendimento da palavra se opere de um modo milagroso através do agir do Espírito Santo, que a vida deles esteja cheia do seu Espírito, justamente para que o discernimento da correta palavra, do correto agir, se opere. Eu abençoo a vida de cada um, para que as suas línguas também sejam instrumentos na tua mão, de que o falar de cada um seja um testemunho do que o Senhor tem feito nas suas vidas, de que nós saibamos a hora de falar e também a hora de te ouvir, que nós não tenhamos medo de te ouvir, mas pelo contrário, que nós busquemos te ouvir a cada minuto mais. Como Paulo disse ali, que nós tenhamos 5, 6 palavras edificantes, tendo elas como mais importante do que 10 ou 20 mil palavras sem edificação nenhuma. Que o nosso falar, ainda que pouco, seja realmente significativo. Eu abençoo a cada uma das pessoas que estão nos assistindo agora, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade de mandar essa mensagem para alguém, nós estamos à sua disposição. Sempre que você quiser enviar sua dúvida, enviar o seu comentário, ele é muito bem-vindo. Eu sou o pastor Alan e estou aqui à sua disposição. Deus abençoe.